Meninas, vocês estão me escutando? Estão me escutando? Agora sim. Ah, beleza. Eu pus um microfone aqui, mas não deu certo. Então, boa noite, sejam bem-vindas. Hoje é uma noite muito especial. Eu acho que das práticas que eu vou passar durante todo esse ano, é uma prática que fez muita diferença na minha vida e eu acho que pode fazer muita diferença na vida de vocês, na vida dos familiares de vocês, que são os florais de Bach. Então, quem está ao vivo aí, conta para mim se você já fez uso dos florais de Bach, se você gosta. Conta para mim aí no chat, quem está ao vivo, se para vocês essa ferramenta tem sentido, é gostosa. Ok, deixa eu abrir aqui o chat. No chat, muito bem, ali. Ah, boa noite. Então, hoje nós vamos falar, as pessoas depois vão entrar para ver a gravação. Estamos nós ao vivo. Ah, já, muito bom. E a gente vai falar de algo muito importante, que são os florais de Bach. Os florais de Bach, eles são uma ferramenta que eu aprendi na graduação e depois eu fiz um curso separado pelo Instituto Bach, que é a base dos florais de Bach no mundo, assim, é um dos que ainda vem lá do Dr. Bach e de toda a sua descendência. Então, vamos falar essa noite de várias coisas, é bastante conteúdo. O meu convite para vocês é que vocês, por gentileza, anotem, porque é bastante coisa, mas pode depois me mandar no WhatsApp perguntando qualquer dúvida, ok? E para quem está assistindo pela plataforma, tem aquele espaço de perguntas e respostas na plataforma. Então, vamos começar? Quem foi Dr. Bach? Como é que começou toda essa história? Então, dentro do sistema de florais, os florais de Bach foi o primeiro sistema de floral desenvolvido no mundo, e a história dele é muito bacana. O Dr. Edward Bach, ele era um médico na Inglaterra que tinha um consultório na rua principal de Londres. Então, imaginem vocês, talvez é como se a pessoa tivesse assim no auge da sua carreira. Ele participou de pesquisas com relação a algumas bactérias e tudo mais, e aí ele desenvolveu câncer, se eu não me engano. E ele começou a se dar conta que nem toda doença vinha de vírus e bactéria. E depois que ele adoeceu, ele percebeu que talvez ele tivesse pouco tempo de vida e ele mergulhou num estudo que ele gostaria de curar as pessoas. E não só a doença, né? Mas curar a pessoa, para que a pessoa entrasse num espaço de equilíbrio, que ela não adoecesse. Então, o Dr. Bach foi para Gales e ele largou tudo. Até tem um vídeo muito legal, convido vocês a assistirem, chama-se A Luz que Nunca se Apaga. Esse nome desse vídeo é dado porque o Dr. Bach, nessa rua chique de Londres, ele se envolveu tanto com esse processo de descoberta dos florais que a luz nunca apagava, então as pessoas passavam nessa rua principal, a única luz acesa que tinha 24 horas por vela era a sala dele. Chama-se A Luz que Nunca se Apaga. E então o Dr. Bach, na sua jornada, passou por essa necessidade de descobrir um novo sistema de cura. E aí que ele criou os florais de Bach. Então ele saiu da rua principal de Londres, foi a Gales, em uma das suas casas rurais, onde tinha muito contato com a natureza, e ele começou a desenvolver esse elixir à base de flores. Então, ele começou a observar o comportamento das pessoas e o comportamento dessas flores e foi desenvolvendo esses elixires à base dessas flores. Então, por exemplo, né, vamos pegar aí o floral dos ciúmes, que é o chícore. A florzinha do chícore é uma florzinha grudadinha na outra, assim. E aí esse é o floral do apego e do ciúme. E aí o Water Violet, que é o floral das pessoas reservadas, é uma florzinha no musguinho, dá um espaço, outra florzinha, outro musguinho, elas convivem muito bem, cada uma no seu musguinho. Então, foi muito bonito essa habilidade de observação dele da natureza, e aí ele construiu esse sistema de florais
incrível, que é pioneiro no mundo inteiro. Depois que ele fez esse sistema de florais, aí outras pessoas, hoje em dia, tem florais da Califórnia, tem florais da Deusa, que é aqui, se eu não me engano, Santa Catarina, tem florais em um monte, sistema de florais de um monte de lugares diferentes, que imitaram o processo dele e montaram seus próprios sistemas de florais. Ô Ju, o pessoal sempre me pergunta, tem floral melhor, pior? Não. Eu acredito que cada floral vai trabalhar numa ressonância que nós falamos, específica para uma determinada emoção. Todos os sistemas de florais fazem isso. A minha expertise, onde eu tenho habilidade, são nos florais de Bach, porque eles trabalham com emoções básicas, como medo, raiva, tristeza, que faz parte do processo de todos nós, seres humanos. E aí, como que funciona esse floral? Então, inicialmente, ele pegava essas flores, colocava num vaso com água e deixava esse vaso de água com essas flores no sol. E a energia do sol passaria a vibração dessas flores para a água. E assim que começou, quando chegou o bloco. E assim que começou os florais de Bach. Então, hoje em dia, os outros sistemas de florais seguem essa mesma linha de pegar as flores, colocar nesse vaso de água e aí ter a vibração. Então, o que mais me perguntam é como que os florais de Bach funcionam? Como que essa vibração funciona? Então, a gente usa a palavra ressonância, que é como se esse floral vibra nessa frequência e você vibra nessa. E, de repente, você começa a vibrar com ele e muda a tua percepção. Então, por exemplo, você está tomando floral para raiva, você está vibrando aqui, o floral vai te amadurecer a tua relação com a raiva e você vai aprender a lidar com a raiva, não desde um processo mental, mas desde um processo de amadurecimento. Porque grande parte das nossas emoções, elas não vêm sozinhas. Nós temos gatilhos no nosso subconsciente que são acionados, então vem uma bagagem junto. Hoje nós vamos conhecer esse sistema que vai te dar a oportunidade de amadurecer uma emoção específica. São 38 tipos de florais, então vai tomar um tempinho, por isso que eu convido vocês a pegarem papel e caneta, que vale a pena. Ai, Ju, eu não quero anotar, quero assistir a aula. Depois tu pode ir lá na internet e sempre tem essas tabelinhas, eu sempre deixo aqui no consultório, que falam floral do que é para quê. Mas é importante você assistir a aula, porque tem uma diferença, às vezes, muito pequena entre um floral e outro, para você descobrir qual que é o melhor para você nesse momento, tá? Então, basicamente, os florais são o quê? Uma energia vibracional que você vai tomar. Cada vez que você toma, você muda a tua ressonância, você entra em ressonância com esse floral e aí você começa a mudar a tua percepção. Então, é uma terapia vibracional. Uma terapia vibracional significa que se você tirar aquelas fotos de vibração em qualquer lugar do mundo, o mesmo floral vai ter a mesma cor e o mesmo formato em qualquer lugar do mundo. Então, é bacana porque é o único método que a gente tem para medir uma vibração, nesse sentido, né, de não ser som, através desse método que chama, se eu não me engano, photokilling, que é aquela foto que tira do dedo, que aparece a aura. Uma época era bem difundido, assim, nos shoppings da vida. Então, basicamente é isso. Os florais são uma terapia vibracional que tem o intuito de amadurecer algumas características do seu comportamento. Ju, como que se toma os florais? O Dr. Bach, na sua experiência, ele falou algo muito importante. Ele falou que nós precisamos manter essa frequência. Então, não adianta você ir na farmácia, que eu vejo muitas pessoas, ao meu ponto de vista, fazer errado, e tomar uma dose única, como homeopatia. Floral não é homeopatia. O mecanismo de dinamização da homeopatia é completamente diferente dos florais. Os florais são um sistema que tem um método, a homeopatia é outro, tá? Então, o que é legal dos florais? Você precisa saber que para qualquer um dos florais de Bach,
você vai tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. Não importa se aqui durante a aula você vai escolher floral para tristeza, para raiva, para medo. O que nós precisamos é 4 vezes ao dia entrar em ressonância com essa vibração para mudar a tua percepção de consciência. Tem algumas pessoas que falam, Ju, eu tô tomando floral de hora em hora, eu tô tomando um monte. Não vai mudar, tá, gente? Não adianta você tomar um balde de floral, vai ser a mesma ressonância. Você tem que tomar mais vezes ao dia, mas ainda assim ele acredita, pela teoria, que não é necessário mais do que 4 gotas 4 vezes ao dia. Então, basicamente, a posologia vai ser a mesma para qualquer um dos florais. 4 gotas 4 vezes ao dia. Ele tem um floral que ele criou, que vale como se fosse uma flor, mas são uma mistura de 5 flores, que é vou falar em português, o rescue. O rescue, que em inglês significa rescue, resgate, o rescue, ele é um floral de resgate, então ele não trata uma emoção específica. É como se você estivesse muito alto, ele te abaixa, se você está muito baixo, ele te levanta. Eu brinco que o rescue é um centrante. Esse sim, pela própria indicação do Dr. Bach, você poderia tomar ele a cada 5 minutos. Por exemplo, você bateu o carro, você sai do eixo, então ele faz você voltar para o eixo mais rápido. Você está nervoso, vai fazer uma prova, uma situação, ele te traz para o eixo também. O rescue, a gente vai falar dele depois. Então, basicamente, para todos os florais, eu preciso que você saiba que você vai tomar 4 gotas 4 vezes ao dia, com exceção do rescue, que tu pode tomar de forma deliberadamente, porque ele é um centrante, ele vai te trazer sempre para o eixo. Cada um dos florais vai ter uma indicação específica. Ô Ju, e se eu tomar errado? Segundo o Dr. Bach, quando você toma o floral errado, não acontece nada, porque você está vibrando assim, você vai tomar uma vibração assim, não vai alterar o teu nível de consciência, você vai vibrar uma coisa que você já estava vibrando. Por isso que algumas pessoas falam, nossa Ju, eu tomei o floral e não adiantou. Ou você não tomou direitinho para manter essa ressonância, ou você tomou um floral que você não precisava, que é bem comum as pessoas muitas vezes escolherem o floral errado ou optarem por essas fórmulas prontas, que hoje está na moda, que você vai lá e você não vê o nome do floral, tá lá, é floral para ansiedade, floral para medo. E aí a pessoa que escolheu a composição desse floral, ao meu ponto de vista, nem sempre entende bem de florais, talvez entenda bem de marketing, porque alguns florais, quando as pessoas me trazem, eu leio e falo, nossa, nada a ver isso aqui para isso. Então, eu gosto muito da fonte, né, gente? O Dr. Bach é desde 1900, é muito tempo, é o primeiro sistema floral de Bach, dos florais, e ele é eficaz, ele funciona, a gente só precisa saber o que tomar e quando tomar, que é o que a gente vai ver daqui para frente. Então, basicamente, o Dr. Bach dividiu os florais em grupos. A gente tem o grupo do Encare Seus Medos, o grupo do Vivo Presente, o grupo do Abra-se para os Outros, o grupo do Conheça Sua Forma de Pensar, o grupo Encontre Alegria e Esperança, o grupo Viva e Deixe Viver e o grupo Seja Você Mesmo. Eu vou te falar um por um, que eu acho que é mais fácil do que entender por grupo, e acho que vai ficar mais didático para que você realmente conheça os florais. A gente vai começar pelo grupo do medo. Então, o Dr. Bach, ele, como eu falei no início, ele observou o comportamento das flores, montou o elixir e deu para as pessoas. A expectativa dele era que, como ele era um dos descobertos de vacina relacionada à bactéria, era que ele queria descobrir a cura que não viesse de fungo e bactéria, que viesse de um desequilíbrio que a pessoa tem. Então, dentro desse desequilíbrio, eu vou falar agora os desequilíbrios, você vai escolher determinado floral. Então, o primeiro floral chama-se Mimulus. O Mimulus, ele é um floral para medo. Mas é medo do quê? É um medo real. O Mimulus é um medo real. É medo de aranha, medo de dentista. O que no consultório que mais sai é medo de dirigir. Qualquer medo real, Jenny, qualquer medo real. O que esse floral vai fazer? Ele vai fazer você amadurecer
a forma como você se relaciona com os seus medos. O floral Mimulus, além de ser para medo, ele é o floral da vergonha. Sabe as pessoas que ficam vermelhinhas quando estão com medo, com vergonha? Porque a vergonha é o medo de se expor. Então, Mimulus vai ser o floral para medo e para vergonha. Como que você vai fazer? Sempre a mesma coisa. Você vai mandar manipular você vai mandar manipular na farmácia e vai tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. No final dessa aula eu vou falar da manipulação dos florais. Então, Mimulus, floral para medo. O segundo floral do grupo do medo chama-se Aspen. O Aspen, ele é o floral para medo também, mas é medo do desconhecido. É aquele medo que principalmente as crianças têm na infância, ou quem é médium, que parece que está vendo coisa, que está pressentindo. É o medo do obscuro, o medo do mundo invisível. Então, quando a pessoa chega em sessão e fala, eu não consigo andar pela casa, parece que tem alguém. Eu não consigo, eu já atendi várias vezes pessoas adultas que falam, não consigo dormir sozinha, porque parece que vai entrar alguém no quarto, ou eu escuto algum barulho, eu não durmo mais. Então, esse é o segundo floral do grupo do medo. O primeiro é o Mimulus, o segundo é o Aspen. O terceiro floral do grupo do medo é o floral do medo aterrorizante. Chama-se Rock Rose, rock de rock e rose de rosa em inglês. O Rock Rose, ele é o floral da síndrome do pânico. Ju, quando que é medo e quando que é pânico? O pânico, ele é um medo aterrorizante. As pessoas que têm síndrome do pânico, elas não têm um medo comum, que ela sente aquele frio na barriga e fica com medo. É um medo que paralisa, é um medo que dá uma taquicardia, sudorese, tremedeira. Então, se você tem esses estados de alerta, acordar no meio da noite aterrorizada, esse é o floral do pânico. A mesma coisa. Liga na farmácia, quero manipular o Rock Rose, quero tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. Esse é o floral do pânico, Rock Rose. E temos mais 2 florais do grupo do medo. O outro floral do grupo do medo é o Cherry Plum. Se escreve Cherry Plum. O Cherry Plum, ele é o floral de quem tem medo de perder o controle. Normalmente, ele é indicado para pessoas explosivas. Sabe essas pessoas que têm muita facilidade de explosão, ou a criança que joga as coisas, quebra, essas pessoas que são muito intensas e explosivas, essas são as pessoas que precisam de Cherry Plum. Ele é o floral principalmente usado para personalidade explosiva. Porque, por exemplo, o floral do Rock Rose, do pânico, às vezes você vai usar no momento, porque você teve crise de pânico, mas você não é uma pessoa que faz parte da tua personalidade, o pânico. Já o Cherry Plum, que é esse floral da explosão, ele é de pessoas explosivas, pessoas que estouram com muita facilidade e pessoas que têm medo de perder o controle. Eu já vi muitas pessoas que são muito contidas gostarem muito do Cherry Plum, para aprender a lidar com essa relação de controle e descontrole. O Cherry Plum é usado muito para essa relação do controle e descontrole. Pessoas que têm compulsão alimentar, que elas estouram na comida, elas perdem o controle na comida, também é Cherry Plum. As pessoas que têm dificuldade de ter orgasmo, né, que fica aí se controlando, não consegue se entregar, não consegue soltar o controle em equilíbrio, é o Cherry Plum. E o último floral do grupo do medo é um floral que sai muito. Eu sou muito controladora, eu tenho medo que as coisas não saiam do meu jeito. Isso, claro, afeta as minhas relações. Seria também esse. Tem mais alguns que a gente pode verificar. Já vou chegar aí. O último floral do medo é o Red, de vermelho, Red Chestnut. O Red Chestnut, ele é o floral de medo e preocupação com pessoas que amamos. Esse aqui, sabe aquela pessoa que, principalmente mãe, assim, será que levou o casaco? Menina, não consigo dormir porque o meu filho tá com um problema no trabalho. Sabe aquela pessoa que mentalmente carrega o problema das pessoas que ama e não consegue se desligar? E tem medo pelas pessoas. A pessoa vê que o nível de estresse dela tá altíssimo e com ela não tá acontecendo nada. Mas é que meu filho tá desempregado, a minha nora tá com problema com o neto. Então, são pessoas que temem pelas pessoas que amam. Então, fechando aí o grupo do medo, vou sintetizar.
Mimulus é o floral do medo conhecido, medo de aranha, medo de altura. Aspen é o medo do desconhecido, medo de espírito, de vozes, de presenças. O Rock Rose é o floral do pânico, que é um medo aterrorizante. O Cherry Plum é o floral do controle e do descontrole, quem tem medo de perder o controle. E o Red Chestnut é o floral de preocupação excessiva com pessoas que amamos. Esse fechou é o grupo do medo. Ô Ju, eu tenho medo, mas não se encaixa em nenhum desses. Calma, porque a gente vai ver autoestima mais para baixo, a gente vai ver outras coisas. Beleza até aí? Tá tranquilo? Vamos avançar então. O segundo grupo de florais, a gente vai falar agora do Honeysuckle. O Honeysuckle, lembrem, se vocês têm dificuldade com o nome, não tem problema. Depois vocês me mandam ou entra na internet, digita tabela de florais, é bem fácil, vai estar todos lá e uma frasezinha do lado explicando. O Honeysuckle, ele é o floral da nostalgia. O Honeysuckle é normalmente aquele idoso que se aposentou ou que perdeu um ente querido e fica naquela sensação de eu era feliz e não sabia. Às vezes vem pessoas aqui que terminaram um relacionamento e ficam muito no passado, assim, a pessoa fica muito, eu era feliz e não sabia, aquele tempo que era bom. Nossa, tu viste como eu era feliz no passado. Então, quando a pessoa ela não cria essa habilidade de viver no presente, ela vive sempre saudosista do que ela viveu, ela não consegue construir nada aqui. Então, esse floral vai amadurecer esse saudosismo do que eu fui, do que eu vivi, porque isso gera um pouco de nostalgia e vai trazer a pessoa para olhar para o que ela tem para aqui e agora. Esse é o Honeysuckle. O próximo floral, esse é do grupo Vivo Presente. O próximo floral é o Clematis. O Clematis, ele é o floral do viajão. Sabe a pessoa que é muito criativa, muito cheia de ideias, vive no mundo da lua, mas pouco concretiza? Então, se você é uma pessoa que esquece a chave em casa, vive avoado, esquece o celular, vive aí viajando, esse é o floral do Clematis. Ele é muito usado para crianças que têm déficit de atenção. Quando a professora diz, ele está na sala, mas ele está viajando, está longe, esse é o Clematis. E se você é uma pessoa muito criativa, mas tem muita dificuldade de materializar suas ideias, você sabe tudo o que tem que fazer, quando que tem que fazer, mas na hora de pôr em prática não consegue. Então, ele ajuda você a aterrar. Ô, Jamie, mas por que o Clematis é tão importante e às vezes não é bom usar? Na minha experiência, às vezes a pessoa passou por um período de trauma ou perda e ela fica aérea. Eu não traria essa pessoa de volta, não daria Clematis. Às vezes a pessoa precisa sair um pouco daqui porque não está dando conta. Então, eu sempre fico atenta se a pessoa vem muito viajona, se ela tem estrutura para voltar para a Terra, porque às vezes ela está no momento que ela não tem estrutura para estar aqui. Por isso que o ego e a mente dela ficam viajando. Depois do Clematis, nós temos o Chestnut Bud. O Chestnut Bud, ele é o floral da aprendizagem. Esse aqui é muito bacana. O que é o Chestnut Bud? Ele é aquelas pessoas que andam em círculo. Quem já fez aí consulta de iridologia comigo, eu sempre dou para as pessoas emocionais. Por quê? Porque a pessoa passa pela experiência e não aprende, passa pela experiência e não aprende. Ele é um floral que ajuda muito a pessoa a aprender com os erros. Ele é indicado para concurseiros que estudam e erram sempre a mesma coisa. Para criança e adolescente que tem dificuldade de pegar uma matéria. Sabe quando você fica andando em círculo numa situação, ou numa matéria, ou num idioma, algo que você tem dificuldade de aprendizagem? O Chestnut Bud é isso. Eu acredito, na minha experiência, que ele faz algo como o amadurecimento do cognitivo da informação com o emocional. Porque o nosso ego tem uma tendência de bloquear aquilo que ele não gosta. Por isso que eu dou para as pessoas que fazem sessão comigo, que são emocionais. Porque às vezes, quando a gente não gosta de algo, a gente bloqueia, não consegue entender, não consegue aprender. Então, é bem comum, eu dou ele para concurseiro, para as pessoas que também vêm em sessão e falam, Ju, eu estou sempre repetindo as mesmas coisas, eu não estou conseguindo entender. Então, ele faz essa conexão entre o hemisfério direito e esquerdo do cérebro e a pessoa parece que vem aqui em sessão e fala, esse floral é louco porque parece que a minha cabeça está organizada, parece que eu estou entendendo as coisas. Então, esse é um floral que eu gosto muito, Chestnut Bud, floral de aprendizado. Como se escreve? C-H-E-S-T-N-U-T.
D, bud. Eu vou digitar aqui, peraí. Chestnut. Os nomezinhos são chatinhos, tá, gente? Mas qualquer dúvida, só me perguntar e depois vocês, olhando, passando o olho nas tabelinhas, vocês conseguem ver bem certinho. Tá aí, o Chestnut Bud, floral da maturidade e aprendizagem. Eu gosto muito dele, tá? Eu, nesses 16 anos de consultório, sempre autoriza Chestnut Bud para a grande maioria das pessoas. Por quê? Porque a gente tem pouca inteligência emocional. A gente tem inteligência racional, a gente sabe o que deveria e o que não deveria. Mas eu vejo muito isso em consulta, que as pessoas têm a mente lá na frente, mas elas não, o coração está atrasado. Ela emocionalmente não acompanha a mente. É bem comum isso, principalmente para as pessoas que na Iris tomam sessão comigo, são tipo emocional. Próximo floral. White Chestnut. White de branco e Chestnut. O Chestnut, gente, essa palavra chatinha. O Chestnut é aquela nozes que parece um cérebro em inglês. É esse. White Chestnut, white de branco, chestnut, é a mente em branco. White Chestnut é para aquele padrão de desequilíbrio da pessoa que tem diálogo mental. É bem comum para a galera que vem fazer sessão para insônia. Sabe quando a mente fica tentando achar a saída? Não é achar a saída, fica conversando, tipo checklist. Antes de dormir fica, mas tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Aí tá, sei lá, numa atividade prazerosa e a mente não para, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, preciso fazer isso. Esse aqui é o floral da paz mental, que é o White Chestnut. O White Chestnut, ele é o floral para você amadurecer, a mente fica mais clara, assim. Eu lembro de uma cliente que eu atendi que ela jogava xadrez, então ela tinha uma grande habilidade de criar cenários na cabeça dela, e só que isso deixava ela muito ansiosa e ela não conseguia dormir, ela tinha muita insônia, acordava no meio da noite, e às vezes ela ficava jogando xadrez com esses pensamentos. E ela tomou o White Chestnut, ficou muito impressionada. Ela falou, nossa, minha cabeça parece que descansou. Então, o White Chestnut é o floral para os pensamentos repetitivos torturantes. Próximo floral, depois do White Chestnut, é o Wild Rose. Wild de selvagem em inglês e rose de rosa. Então, se escreve Wild Rose. O Wild Rose, gente, ele é o floral da apatia. Ele é o floral de quem chega em sessão e fala assim, ai, me pergunta se eu quero ir na padaria ou no cinema, tanto faz. Sabe aquela pessoa que ela não tem tesão, ela não tá deprimida, ela tá apática. Ir na padaria não ir, ficar em casa ou sair, fazer ou não fazer. Então, ele é um floral que a pessoa perde muito o interesse pelas atividades rotineiras, ela fica apática, assim, as coisas já não fazem diferença, ficar, não ficar, sair, não sair. É muita apatia, assim, é bem comum para quem tem diabetes. Uma das características de quem acredita na psicossomática, o diabetes, é quando a gente perde a habilidade de sentir a doçura da vida. A pessoa fica meio bege, assim, meio... não amarga, assim, mas ela... tanto faz, ela chega em sessão e fala, eu vim aqui, mas também se der deu, se não der não deu. A pessoa não tem aquele sabor pela vida, é o floral da apatia, chama-se Wild Rose. Wild, W-I-L-D e Rose de rosa. Próximo floral, Mustard. Mustard, parece mostarda, se escreve mustard. O mustard, ele é o floral é assim, ó, mustard, você tá bem. Daqui a pouco parece que vem uma nuvem, assim, e você dá uma desanimada, assim. É bem comum, a pessoa chega em sessão e fala, ai, eu tô bem, assim, daí do nada, tipo, não aconteceu nada. Vem um negócio, assim, e me dá uma baixa, uma tristeza, e eu nem sei dizer porquê, assim. Daí eu dou uma deprimida. Daqui a pouco a nuvem vai embora, mas assim, problema não tenho, Ju. Eu só sinto que dá esse baixo e sai. Esse é o mustard. E ele desenvolve muito a pessoa sentir alegria nas coisas, é que tem alguma coisa que tá vindo aí que não tá sendo bem organizada, ele é para isso, mustard. E o último floral do Vivo Presente é um floral que sai muito em consulta, é o olive. O olive vem das oliveiras, né, do azeite de oliva. O olive, ele é o floral para cansaço, esgotamento
físico, mental e emocional, minha gente. Você sabia que você pode ficar esgotado no físico, no mental e no emocional? Vou te explicar. O que é esgotamento físico? O pessoal pós-Covid aqui bombou. O corpo parece que não reage. Você fala, meu Deus, meu corpo parece que passou um caminhão por cima. Esse é o Olive para esgotamento físico. Quando que normalmente as pessoas têm esgotamento? Após um período em que foi exigido muito dela. Por exemplo, você ficou cuidando de uma pessoa doente, você foi num negócio de trabalho que você teve que estar 200%, a hora que você para, a imunidade vai lá embaixo, cai o cortisol e a gente fica destruído. Para isso é o Olive. Ele não é um floral de uso permanente, ele é um floral que você toma quando você está esgotado. Então, se você está muito cansado fisicamente, ele vai ajudar você a reconectar com o teu corpo para você descansar. O segundo floral, que é o segundo floral, não, o segundo característica que é o esgotamento mental, é quando a pessoa vem em sessão e fala assim, eu não consigo pensar. Quer ver a galera que tem burnout diagnosticado, né, que é essa síndrome do esgotamento. O Olive é perfeito para isso, ele ajuda, parece que revitaliza a mente, assim. E o cansaço emocional, por exemplo, você emocionalmente ficou muito desgastada com uma situação, às vezes está se separando, aquilo te desgasta muito, teu filho ficou doente, você se desgastou muito emocionalmente, para esgotamento emocional. Normalmente, o que acontece? O floral, ele é assim, ó, se você precisa descansar, você vai descansar, o floral vai te derrubar. Eu já vi gente falando assim, nossa, Ju, nem tomei meu Rivotril, eu tomei teu óleo e tu falou que era para cansaço, em vez de eu ficar pilhada, me deu um derrube, assim. Eu, quando tô cansada, tomo Olive, eu durmo 15 minutos, parece que eu dormi 2 horas. E quando é cansaço emocional, é bem comum a pessoa me dizer assim, Ju, me deu uma crise de choro e eu não conseguia parar de chorar. Aí o meu marido me perguntou, mas por que tu tá chorando? E eu só dizia assim, tô cansada. Daí ele dizia, mas cansada do quê? Não sei! Porque é um cansaço emocional que precisa pôr para fora. Às vezes a gente tem que ser muito forte, às vezes a gente tem que dar conta de tanta coisa que a gente não tem esse time de parar e dizer assim, cara, eu preciso sentar e chorar. Eu tô cansado de chorar. Então, o Olive, ele é para cansaço físico, mental e emocional. Ele revitaliza a pessoa. Plantinha que tá morrendo, ele revitaliza a plantinha também. O que a gente tem que cuidar na minha experiência nesses 16 anos, às vezes no final do frasco começa a dar insônia. Já aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas. Que em vez de você revitalizar, começa a ficar muito ligada, né? Eu teve uma cliente que falou, menina do céu, esse teu floral me deu uma gasolina, que eu acordei às 2 da manhã e fiz uma faxina no meu quarto. Então, tem que cuidar só, às vezes, para não tomar, se tu começa a ficar muito agitado, com muita energia, não tomar depois das 6 aí para não fazer faxina na madrugada. Então, esse é o último desse grupo, chama Olive, ele é maravilhoso. Próximo floral, agora do Abra-se para com os outros. Esses 3 florais desse grupo, eles trabalham muito na relação com o outro. O primeiro é o Heather, se escreve com H, Eater, Heather. O Reater, ou Heather, ele é o floral da pessoa eloquente. Sabe aquela pessoa que fala bastante, fala bastante, fala bastante, fala bastante? Esse foi o primeiro floral que eu tomei, gente. Compartilhar com vocês. Estava eu na faculdade, não conseguia fechar a minha matraca e estava sofrendo por isso. Sofrendo, que eu queria compartilhar, eu queria falar e as pessoas não queriam me ouvir. E aí eu lembro que eu encontrei minha professora de florais, eu ainda não tinha tido a disciplina, eu falei, eu tô sofrendo porque eu não posso falar nas aulas e eu quero falar. E aí a minha professora disse, você é uma tipo Heather, isso faz parte da sua personalidade, há muitos anos você fala bastante, né? Eu disse, sim, há muitos anos. E ela falou o seguinte, esse floral é um floral do grupo da solidão. Por que a gente precisa falar? Porque no fundo, quando eu falo, você me escuta. E eu não me sinto sozinha. Então, normalmente as pessoas que falam muito, elas se sentem sozinhas. Talvez no inconsciente, eu na época era super inconsciente, não tinha cheio de amiga, nunca me senti sozinha. Mas lá no inconsciente. Então,
A pessoa que fala muito começa a tomar esse floral e ela vai perdendo essa ansiedade de não poder falar. Eu lembro em reunião, em coisas assim, eu sofria, gente, de não poder dar minha opinião, eu sofria. Hoje em dia, se não puder falar, não falo, mas era muito pesado. Então, para quem é muito eloquente, é muito difícil ficar quietinho, dá muita ansiedade. Esse é o heather. O outro floral chama-se water violet, water de água e violet de violeta, seria como água de violeta em inglês. Ele é o oposto. Sabe aquelas pessoas que não falam? Aquelas pessoas que não gostam de falar. Você chega e pergunta assim, como é que estava a festa? E ela diz, boa. Quem estava lá? Um monte de gente. O que você fez? Um monte de coisa. A pessoa é reservada. Esse é o floral da pessoa reservada. A pessoa reservada sofre de ter que expor as suas necessidades para os outros. Para ela é muito difícil se expor. Então, são os dois extremos. O heather, que é para quem fala demais, e o water violet, para quem não gosta de falar e sofre de ter que falar e abrir o seu mundo. Ok? São esses dois florais. E aí nós temos o impatience, se escreve impatience. O impatience, ele é o floral da impaciência com a velocidade. Existem pessoas tipo impatience, que elas sempre foram assim. Uma pessoa impatience, é uma pessoa que fala rápido, come rápido, faz tudo acelerado, é uma pessoa tipo impatience. Que quando eu falo que é uma pessoa, é que isso já está muito na personalidade dela, tá? Para tirar da personalidade essa característica, tem que tomar pelo menos 2 anos seguidos para a pessoa não se identificar como, eu sou agitada, me irrita a gente devagar. O que mais caracteriza o impatience para mim é as pessoas que são irritáveis. Sabe aquelas pessoas que se irritam com gente lerda? Que se irritam de esperar o elevador, se irritam de esperar na fila. Então, se você é uma pessoa muito irritável e impaciente, o impatience é para você. O que ele vai fazer? Ele vai fazer você amadurecer a sua relação com a velocidade das coisas. E como que é um momento impatience? Por exemplo, a gestação. Você tem que esperar 9 meses. Então, às vezes a gente quer que a vida ande rápido, né? As pessoas que ainda não estão se relacionando, estão sofrendo porque querem conhecer alguém rápido, tudo demora para essa pessoa e ela sofre, é um sofrimento, assim, essa coisa que, não acontece comigo de uma vez. Então, vai desacelerar para a pessoa sentir mais o ritmo da vida e o ritmo das coisas. Então, desse grupo são 3, quem fala de mais, quem fala de menos e os aceleradinhos. Quem fala de mais é o heather, quem fala de menos é o water violet, que é a água de violeta, e quem é muito acelerado, o impatience. Próximo grupo. Esse grupo tem um floral maravilhoso, que sai muito também para os emocionais, que é o hornbeam. O hornbeam, eu sou calma, mas a lentidão dos outros me incomoda. É o impatience, é porque é o impatience. se a gente não consegue aceitar a velocidade do outro, é impatience. Mas a gente vai ver a forma, tá? Fica atenta aí, porque tem o beat, que é diferente do impatience, que é com o jeito de ser do outro, não a velocidade. A velocidade é impatience. Vamos lá. O próximo agora é o hornbeam. O hornbeam se escreve H-O-R-N-B-A-N, hornbeam. Ele é o floral da preguiça. Gente, esse floral é uma benção. Eu não sei como o doutor Vá descobriu esse floral, mas é uma benção. O que é a preguiça? Olha os emocionais. A preguiça é quando eu tenho energia para fazer o que eu gosto, mas eu fico me arrastando para fazer coisa rotineira. Esse é o floral do adolescente. Se você falar para o adolescente, vai arrumar um quarto, vai lavar a louça. Tô morrendo. Não. Agora, se falar, a Julinha ligou aqui para você ir para o shopping. Em 2 minutos está pronto para sair. Então, o hornbeam é muito legal. Eu sou fã do hornbeam, porque ele ajuda a gente a fazer coisa chata, coisa rotineira. Ele amadurece a nossa habilidade de fazer coisa chata, coisa que a gente não gosta, né? E na vida adulta a gente sabe que muitas vezes nós vamos ter que estudar coisas que nós não gostamos, nós vamos ter que ter ações que nós não gostamos, porque senão, né, a casa fica poluída, você não passa naquele teste da sua empresa. Então, o hornbeam amadurece a nossa habilidade de lidar com coisa chata. Ele é bem bom de tomar também. O gentian. O gentian é um floral da tristeza.
Só que o Gentian, tem outros aqui da tristeza. O Gentian é bem específico, se escreve Gentian mesmo com um G. Gentian. Ele é assim, ó, você estava bem, daí aconteceu alguma coisa, depois que aquilo aconteceu, você ficou muito mal. Por exemplo, terminou um relacionamento, ai, não quero mais conhecer ninguém, ai, eu não quero mais namorar com ninguém, não quero saber de ninguém. O Gentian é depois que algo aconteceu, eu desanimei. Não é assim, tem uma causa específica, tá? O outro da tristeza, depois do Gentian, é o Gorse. O Gorse já é quando você perdeu as esperanças. O Gorse, para mim, é muito floral da depressão. A pessoa, ela já nem... Não é um desânimo depois que alguma coisa aconteceu, que nem o Gentian. É uma vontade de desistir enorme, assim. A pessoa gosta, chega em sessão e fala assim, ai, Ju, sabe que eu queria parar o mundo e descer? Ai, eu queria dar um time, assim, se eu pudesse dar um pause, assim, descansar, sair da vida e voltar depois. Tinha uma cliente que dizia assim, ai, eu queria entrar num ônibus qualquer, para qualquer lugar, assim, só ir, só ir. Então, o Gorse é bem o floral da depressão mesmo. O Gentian já é mais o desânimo por alguma coisa que aconteceu. Ai, meu chefe me falou algo e eu não estou mais animada de fazer esse projeto depois que ele fez isso. E o Gorse já é assim, desistir, não tem mais nem esperança. É bem da depressão. Esclerantos. Esclerantos se escreve sem E, esclerantos, é o floral da dúvida. O que é o floral da dúvida? É um estado emocional quando você está em dúvida entre dois caminhos. Gente, a dúvida, para quem já teve na dúvida, é muito dolorido. Tanto é que Buda, um dos ensinamentos dos venenos da mente de Buda é a dúvida. Porque a dúvida, ela te divide. Então, normalmente a pessoa que tem esclerantes tem labirintite, porque a labirintite na psicossomática é isso. Vou para a direita, vou para a esquerda. É como se a pessoa tivesse dividida. Caso eu compre uma bicicleta, peço demissão, peço separação. Então, o esclerantos é a pessoa que está dividida entre dois caminhos e realmente está dividida. Ela chega em sessão e fala, guria, eu não sei o que eu faço. A gente pega a lista de prós e contras para trazer a mente para o papel e ela realmente está em dúvida. E isso é bem legal, assim, porque às vezes a pessoa para relacionamento, ela não sabe se ela casa, se ela não casa, se ela quer realmente ficar nesse emprego ou não. Ela fica tentando se entender, então é um floral que amadurece muito a tua habilidade de escolha. Depois do esclerantos, a gente tem o cerato. O cerato também é para dúvida, mas é uma dúvida um pouquinho diferente. O cerato é aquela pessoa que busca a opinião dos outros para confirmar o que ela já escolheu. Vou te dar um exemplo de uma pessoa cerato. Ela vai numa loja, tem duas blusas que ela gostou, mas ela gostou mais de uma, mas ela não confia. Então, ela pega a blusa e olha para a vendedora e diz, o que você acha dessa? Mas será? O cerato, a pessoa vem em sessão e por diversas vezes ela fala, mas será, Ju? Mas será? Aí eu falei para minha mãe, mas será? A pessoa já escolheu, mas ela não confia no que ela escolheu. O esclerantos, a pessoa não sabe mesmo, ela está dividida no meio, ela não sabe qual é o melhor caminho. O cerato, ela já sabe, mas ela não confia, ela questiona a própria escolha. Ele normalmente é bem comum para pessoas inseguras, que estão sempre buscando alguém que diga, que confie no que ela escolheu, porque é melhor. Então, é essa a dúvida, assim, a dúvida da própria escolha. O esclerantos é a dúvida mesmo entre dois caminhos. Então, esclerantos, a dúvida entre dois caminhos, e cerato, mas será? Mas será? E aí nós temos o wide oat. O wide é igual o wide de selvagem em inglês e oat é OAT. O wide oat é o floral do foco, do norte e do rumo. É o floral da pessoa que não sabe o que vai fazer da vida, não sabe o que vai fazer de profissão, acabou de sair de um relacionamento, perdeu tudo, né? Tem gente que quando termina um relacionamento perde convívio familiar, perde dinheiro, perde emprego, porque às vezes trabalhava junto. Então o wide oat é o floral do o que eu quero para minha vida. É o floral do foco, do norte e do rumo. Aonde eu quero chegar, para onde que eu preciso ir, o que eu quero fazer da minha vida, o que eu quero. É o floral para a pessoa descobrir a vocação na vida, assim. Essas pessoas que às vezes estão sofrendo muito com a vocação na vida. Pode misturar vários florais? Ótima pergunta. Até 6 é indicado. Na minha experiência, eu dou no próximo mês eu somo mais um, no outro mês eu somo mais um, eu não dou assim 6 de cara, eu vou amadurecendo a pessoa de acordo com o que está mais na superfície e vou aprofundando.
mas pode sim usar. O Dr. Bá indica no máximo 6 florais, tá? Por que, Jamie, na tua experiência? Porque para algumas pessoas, quando a gente acerta o floral, dá uma mexida na pessoa. E aí você trabalhar 6 coisas ao mesmo tempo não é para qualquer um. Mas às vezes a pessoa já está muito consciente, assim, a pessoa vem em sessão, ela tem muita clareza já, não está lá no inconsciente. A coisa já está aqui, ó, fervendo. Então é muito rápido, daí dá para pôr 6 bem rápido. Mas se a coisa ainda está muito inconsciente, por que que eu falo isso? A gente, como terapeuta, vê antes, né? A pessoa está falando de uma coisa, a gente já sacou que é outra coisa. Então, tem que ter esse tato, assim, para começar da superfície e ir baixando. Isso. Então, esse último floral foi o Why Don't, que é o floral do foco do norte do rumo, para descobrir o que que eu quero da minha vida. Próximo grupo de florais, tá anotando aí, galera? Chama Star of Bethlehem. O Star of Bethlehem é o floral para traumas, choques e perdas. Que tipos de trauma? Acidente, cirurgia. Que tipo de perda? Falecimento de alguém que a gente ama. Esse floral aqui também me deixou famosa aqui um bom tempo, porque ele amadurece. A sensação que eu tenho, assim, e que eu vejo, né, em 16 anos de consultório, é que ele aproxima a gente da nossa alma. A nossa alma já sabe que essas pessoas são perenes, já sabe que as coisas se vão, que a vida é impermanente. Então dá uma paz de espírito, assim. Normalmente, quando eu dou Star of Bethlehem para pessoas que perderam filho, marido, pessoas muito próximas, elas tendem a sonhar, se despedir em sonho, é bem bonito, assim. Mas ele principalmente trabalha traumas, choques e perdas. Então, às vezes, pessoas que passaram por um período de agressão. O que é um trauma, gente? Um trauma é quando o nosso consciente não aguenta, dá lá no inconsciente, assim. Daí a pessoa traumatiza, ela não tá só aqui, o negócio entra, ela não consegue nem se defender. Então, esse é legal até para limpar o nosso próprio parto, né? Porque o nosso nascimento nem sempre é light, é leve. Então, o nosso próprio parto, as mães que tiveram bebê, que é forte, qualquer trauma, choque e perda, às vezes até de cirurgia de dente, para algumas pessoas é impactante. Então, tudo aquilo que invade, assim, que é traumático, é o Star of Bethlehem ou perda de pessoas queridas. Próximo floral, Willow. O Willow é o floral da mágoa e do ressentimento. Esse sai bastante também. Sabe quando as pessoas não conseguem, elas ficam remoendo aquilo? E aí elas começam a entrar na vítima. Então, o Willow, ele é o floral da pessoa que, inclusive, é pessimista, assim. Sabe essas pessoas, quando a pessoa é tipo Willow, que já tá na personalidade, é muito essas pessoas do, ai, porque comigo nada dá certo, ai, não adianta tentar, ó vida, ó azar. A pessoa tá tão ressentida com a vida. Eu atendi várias pessoas que foram traídas também, falam, eu quero sair desse negócio, mas essa mágoa, esse ressentimento, não consigo sair da vítima, assim. Então, ele é um floral muito bom para quem é mais vítima, para quem está sofrendo muito, né? Passou por um processo forte e ainda está muito ressentido, está muito magoado e por isso não está conseguindo sair desse sentimento. O Willow é maravilhoso. E se a pessoa é muito pessimista e negativa, também é o Willow, porque ela está ressentida perante a vida, né? A pessoa pessimista, ela não acredita mais na vida, por isso o pessimismo. Próximo floral chama-se Elme. Elme se escreve E-L-M. É o floral de quem se sente sobrecarregado pela vida. Como assim, Ju? Ah, você foi demitido, era uma coisa que você não estava esperando, agora tem um monte de coisa para você dar conta. Ah, e é muita coisa no seu trabalho, você tem essa sensação que você não vai dar conta. Então, o Elme é para quem vem aqui, está sofrendo com esse sentimento, se sentir sobrecarregado, é muita coisa em cima de mim. A pessoa fala, ai, minha filha é casa, é filha, é marido, é trabalho, nossa, eu tenho 5 chefes em cima de mim. Então, o Elme é para quem se sente muito sobrecarregado pela vida, porque às vezes, assim, você tem que cuidar de um familiar, que não foi uma coisa que você escolheu. O Elme é sempre, a vida te trouxe essa sobrecarga, ele vai amadurecer a sua habilidade de lidar com esse sobrepeso. E o Oak já é um pouquinho parecido com o Elme, Oak é O-A-K. Só que o Oak é o floral do guerreiro. Não é que a vida trouxe isso, ele se sente sobrecarregado. É a pessoa que faz, me dá que eu faço, me dá que eu resolvo, eu que resolvo as coisas, eu que abraço o mundo. Sabe essas pessoas que abraçam demais o mundo, que querem resolver tudo, que trazem tudo para si? Esse é o Oak. O Elme, a pessoa não escolheu. Simplesmente o pai morreu, ó, a empresa está na tua mão, agora tu tem que dar conta.
Não é uma escolha, a vida trouxe, né, o Elme. E o OAC não, a pessoa fala, eu vou entrar nessa empresa, estou lutando para entrar, porque eu quero entrar nesse cargo, e dela se sobrecarrega, dela já pega 3 empresas e enfia embaixo do braço. São pessoas que se sobrecarregam. Outro floral, esse também eu gosto muito, é o Pine, se escreve Pine, P-I-N-E. O Pine é o floral da culpa. Ele é bem bom, assim, ó, se você fez uma coisa muito ruim e você se sente muito... Gente, a culpa corrói. Para quem aí já bateu um carro, atropelou alguém, gerou dano para alguém e, nossa, tá se consumindo por dentro, o Pine é uma benção, assim. Ele é o floral que trabalha muito soltar a culpa. E eu uso muito ele em consultório para pessoas que têm medo de cobrar. Sabe a pessoa que se formou e ainda não consegue, se sente mal de cobrar pelo seu serviço, ou se sente inadequada? Tem pessoas que vêm aqui e falam, ai, eu me sinto às vezes inadequada, parece que eu me sinto culpada, ou às vezes a pessoa se sente culpada, normalmente a culpa é uma coisa bem subjetiva, mas a pessoa vem e fala, ai, parece que eu me sinto culpada de fazer essas coisas, não me sinto bem de ir no salão. Imagina eu ir num salão enquanto meu marido está trabalhando, imagina eu fazer uma academia enquanto meu marido está trabalhando. Então, a culpa é algo muito presente na nossa cultura, né? A autocondenação e culpa é bem presente. O Pine é para isso, é um ótimo floral. Próximo floral, Sweet, de doce, Chestnut. Chestnut, de novo, é aquela semente que parece um cérebro. O Sweet Chestnut, traduzindo, seria doces pensamentos. É o floral do desespero mental. O que é o desespero mental? É quando a pessoa está passando por um processo que ela está tentando achar luz no fim do túnel. A pessoa chega em sessão e fala, eu nem durmo porque eu fico tentando achar uma saída e eu fico tentando achar uma saída para essa situação. Principalmente o pessoal que vem aqui com dívidas, com coisas que estão amarradas no judiciário, e a pessoa fica nessa tortura mental mesmo, assim, tentando achar uma saída onde não tem saída. Ele é um floral que dá muito essa paz mental, inclusive as pessoas começam a ter insights de outras possibilidades, assim. É um floral muito bacana. O Ju, ele é parecido com o White Chestnut. O White Chestnut que a gente viu lá atrás é quem fica fazendo diálogo mental e checklist. O Sweet Chestnut que a gente está vendo agora é mais forte, é um desespero, é tentar achar uma saída, a pessoa fica atormentada mesmo, assim, atormentada, ela não dorme, ela fica o dia inteiro pensando naquilo, é bem sofrido mesmo, é um pouquinho mais pesado que o White Chestnut. Larch. Larch, em inglês fala Larch ele é o floral da autoestima e da autoconfiança. Ele é o floral da pessoa que normalmente desiste antes de tentar. Sabe aquela pessoa que vem e fala assim, eu acho que eu nem vou tentar, porque não vai dar certo? Não desde o negativismo, e sim desde o espaço que ela não confia nela mesma. Então, ele é um floral para autoestima e para autoconfiança, para a pessoa não desistir antes de tentar, para a pessoa ir atrás dos sonhos dela. Então, se você está passando por um momento que você está duvidando da tua capacidade, o Larch é para você. Depois do Larch, nós temos o Crab Apple, Apple de maçã. Crab é C-R-A-B, Crab Apple. O Crab Apple, ele é um dos florais mais perigosos do Bach, porque ele é um único que mexe muito diretamente no corpo físico. O Crab Apple é o floral para quem se sente sujo, impuro. Sabe, pessoas que lavam muito a mão, sentem nojo. Tem gente que fala, sexo é nojento, não consigo, eu tenho nojo. Então, são pessoas que têm essa relação com o sujo muito pesado e tem principalmente a autoestima física muito baixa. Começa a ter nojo de si mesma, aversão de si mesma, aversão de partes do corpo. Crab Apple é para isso. Mas por que ele é tão perigoso? Porque ele é um floral de desintoxicação também. Então, se você come uma coisa podre, estragada, suja, ele ajuda o teu corpo a eliminar essas toxinas. Por isso, já aconteceu de as pessoas tomarem Crab Apple e pôr os bichos para fora. Então, gente que tinha herpes, estourou herpes em tudo quanto é lugar. Gente que tinha fungo, bactéria... Ele é uma coisa de limpeza mesmo, né? É bem comum as pessoas que pegam DST terem muito aversão e nojo de si mesmo, entrar numa vibe assim de agora eu sou impuro, de agora eu sou pecador, essa coisa. O Crab Apple trabalha muito esse tipo de emoção, assim, a pessoa sofre muito quando descobre que tem uma DST,
ou a exemplo de pessoas também que sofreram abuso, que se sentem sujas, que querem se limpar. É bem comum pessoas que têm mania de limpeza também, esse floral, a pessoa se adapta bem, porque parece que dentro dela tem que manter tudo limpo, como se fosse, tudo tem que estar limpo. Essa fixação por limpeza, por lavar muitas mãos. Autoestima e autoconfiança chama-se LARCH, L-A-R-C-H, LARCH. Acho que em português eles chamam LARCH mesmo, LARCH. Esse é autoestima e autoconfiança. Esse da limpeza, gente, chama Crab Apple. Próximo floral, Vine. Vine se escreve V-I-N-E. O que é o Vine? O Vine é o floral do ditador. O mandão, sabe aquele chefe carrasco? A pessoa que é mandona. É bem comum isso aparecer em consulta. Estou fazendo uma obra aqui, gente. É bem comum isso aparecer em consulta. Quando a pessoa ela é muito rígida e ela quer mandar e ela não consegue não mandar em todo mundo. Sabe aquele líder que quer mandar mesmo, quer mandar. Então, é o Vine. É o floral da pessoa rígida e tirana. Temos o Vervine. O Vervine é o floral da pessoa que é entusiasta e ela precisa convencer os outros daquilo que ela acredita. Então, o que o Vervine, uma pessoa Vervine sofre? Sabe aquela pessoa que encontrou Jesus e ela quer que você encontre Jesus? E ela fica, não, menina, você tem que ir na igreja, porque você tem que se salvar, porque você está perdida. E tu vê que a pessoa está sofrendo, porque no coração dela, de verdade, ela quer te convencer de uma coisa que é importante para ela. Então, ela entra nesse processo de sofrimento, é bem sofrido para quem está no Vervine, assim, de querer convencer os outros daquilo que acredita e acaba sofrendo bastante. Próximo floral é o Beach. O Beach é o floral para quando você se irrita com a forma de ser das outras pessoas. Lembra do empate que era da velocidade? O Beach é a forma. Então, são pessoas que se irritam muito. Às vezes o jeito que o outro senta irrita, às vezes o jeito que o outro respira incomoda, às vezes o jeito que hoje o outro atua dá uma irritação, assim. Por que vai por essa rua? A pessoa beat, ela é bem tolerante, assim. Quem convive com beat sabe que não é fácil, porque tudo que você faz, a pessoa, podia ter feito assim. Por que não faz dessa forma? Devia estar fazendo de outra forma. Então, o beat é muito... o floral para a pessoa que não consegue tolerar a burrice alheia. Normalmente eu falo isso na sessão. Você se irrita muito quando os outros são meio burros, assim, nossa, eu fico louca. Quer ver quando erra 3 vezes a mesma coisa, tem vontade de matar. Então, o beat, ele desenvolve muito essa tolerância que o outro pode errar, que o outro pode fazer escolhas que não são as que eu faria. Esse é o beat. Próximo floral, chicory. O chicory se escreve com Y no final. O chicory é o floral dos ciúmes, é o floral do apego. Então, aqui entra as ciumentas, chantagem emocional, sabe aquelas bem chantagistas emocional, que fazem vitimação, que se vitimizam, que fazem chantagem. O chicory é isso, é o floral da chantagista emocional, porque ninguém me ama, porque ninguém me dá atenção. Esse é o chicory, ele é o floral do ciúme mesmo, de relacionamento, quando você é muito ciumenta, é o chicory. Próximo floral, faltam só 5, tá, gente? Rock water. Rock de pedra, water de água. Nem duro como a pedra, nem mole como a água. Então, ele é um floral para rigidez. Ele é bem comum em quem tem artrose, quem tem doença autoimune. Tem muito esse padrão de alta exigência, autocondenação. Sempre autoriza o rock water. Então, ele é o floral para quem é muito rígido, quem não consegue errar, quem é muito autoexigente. Eu colocaria aí o signo de Virgem, signo de Touro, esses signos mais rígidos, mais terra, que sofrem muito com o erro, não se permitem errar. Rock water. Próximo floral, Century. Century é o floral de quem não sabe dizer não. Você sabe dizer não? O Century é para quem tem muita dificuldade de dizer não. Todo mundo que toma Century fala, nossa, Ju, tá conseguindo dizer não sem culpa, sem medo, sem vergonha. O Century é o floral para quem não sabe se impor, não sabe impor limites. Então, o Century ajuda muito a pessoa a se empoderar, quer ver os que têm baixa autoestima dizer não, isso não, agora não, hoje não. Leve assim, sem medo. Century. Próximo floral, Walnut, se escreve Walnut. O Walnut, ele é o floral para etapas de transição. Quando a gente está em etapas de transição, a gente fica vulnerável.
Então, ele é o floral para quem muda de emprego, muda de cidade. Toda vez que você está se mudando ou está mudando algo, a gente fica muito vulnerável para a gente dar um passo em relação ao desconhecido. O walnut, ele é um floral para proteção desse momento, assim, que é ver gestante, porque vai mudar o corpo, menarca, menopausa, tudo que é mudança, ele ajuda a gente a se adaptar melhor às mudanças, o walnut. E os dois últimos são o holly e o agrimony. O holly se escreve H-O-L-L-Y, holly. O holly é o floral da raiva do tipo ódio. A pessoa chega em sessão e fala, eu tenho muita raiva, eu tenho vontade de matar, eu imagino a cabeça rolando, sangue jorrando na parede, eu tenho muita raiva, eu fico louca, eu tenho vontade de socar, é o holly. E se a pessoa é explosiva, eu dou o holly com o cherry plum, que é aquele da pessoa explosiva. Então, o holly é o floral para quem sente muita raiva e não dá conta de tanta raiva que essa pessoa sente. E o último é o agrimony. O agrimony, ele é o floral da pessoa que está sempre rindo. Ah, imagina, tá tudo bem, minha casa pegou fogo, mas tá tudo bem. A pessoa não entra em contato com a dor, a pessoa, ela finge que tá tudo lindo, ela finge que o mundo é maravilhoso. Você pensa, nossa, que pessoa positiva. Não, essa pessoa não é positiva, ela tá fugindo da dor dela. Então, são pessoas que estão sempre no alto astral, mas você vê que é fuga. E são pessoas que normalmente buscam essa fuga no álcool, nas drogas, em qualquer coisa que tire ela desse sentimento. Então, ela parece que está sempre lutando para não sentir o que ela está sentindo, e é sempre uma pessoa alegre, divertida, assim, mas ela não consegue entrar em contato. Ou se você está passando por um momento que você não está conseguindo conectar com o que você está sentindo, ele é meio que pare de mentir para você mesmo e sinta o que você está sentindo. Então, esses são os florais, tá, gente? Na internet é cheio dessas listinhas, assim, que tem o nome e uma frasezinha do lado. Passei aqui uma explicação de cada uma. E aí vou contar para vocês como é que vocês fazem com os florais. Você vai pedir para manipular na farmácia. Então, você, por exemplo, você escolheu lá, você é ciumenta, escolheu o chicory. Então, você vai dizer, ah, eu quero mandar fazer o chicory. Você pode escolher de duas formas, fazer o chicory em 30 ml ou em 60 ml. Um vidro de 30 ml, ele dura em média 28 dias, se você tomar direitinho 4 gotas 4 vezes ao dia. Seria um tratamento de um mês. O vidro de 60 ml dura praticamente 2 meses, tá? Só para vocês saberem quando pedir, porque tem uma diferença de valor. Então, se você vai na farmácia, você vai pedir um manipulado. Ju, eu não quero mandar na farmácia, eu quero eu mesma fazer os meus próprios florais. Aí você tem que comprar a tintura mãe, que eu chamo de estoque. O estoque é esse floral que é feito os florais. Então, lá na farmácia, o farmacêutico vai pegar 2 gotas desse e vai colocar aqui dentro e vai preencher o resto com água e álcool, tá? Então, lá na farmácia, o farmacêutico vai pegar duas gotinhas da tintura mãe, vai colocar aqui dentro de 30 ml e vai preencher com água e álcool. Ou o farmacêutico lá na farmácia vai pegar 4 gotinhas, porque aqui tem 60 ml, é maior, vai colocar aqui dentro e vai preencher 30% de álcool e 70% de água. Então, Ju, eu posso eu mesma fazer meus florais? Sim, tu tem que entrar na internet e comprar a tintura mãe, o estoque, que a gente chama, do floral que você quer tomar. Por exemplo, eu me dei conta que eu sou muito impatience, eu sou muito acelerada desde sempre, então eu sei que meu tratamento vai em 2 anos. Então, eu compro um estoque e eu vou lá e faço todo mês o meu floral em casa. Agora não, nossa, eu tô ansiosa porque tá para sair um resultado de um processo que não sai, e eu preciso desacelerar, aí eu posso mandar fazer esse aqui, que eu vou tomar 1 mês, 2 meses, ok? Que vai me ajudar. O rescue, inclusive, que eu trouxe aqui a tintura mãe de um rescue, o rescue, ele já é uma combinação de 5 flores, tá? Mas ele vale como uma, se a gente quiser pôr no mesmo frasco, não tem problema. O que o rescue vai fazer? É um floral de resgate. Tu tá ansioso, agitado, nervoso? Ele te acalma. Tá choroso, melancólico? Ele levanta. Só que ele não trata, assim, o medo, a tristeza, a raiva. Ele só traz a pessoa pro eixo. Então, você tá muito fora, ele te traz pro centro. Você tá muito fora, ele te traz pro centro. Então, normalmente, eu dou ele para ajudar os outros. Então, eu, sei lá, vou te dar o floral do ciúme, o chicory, e você tá aí toda ciumenta, aí você fica tomando rescue o dia inteiro. Ai, tô tomando rescue, porque eu preciso passar esse negócio, tá muito forte, meu Deus do céu, o cara toca o celular, eu quase piro. Então, rescue. Ah, eu tenho uma prova daqui 1 mês, eu tô muito ansiosa, rescue. Ele não vai tratar a tua baixa insegurança ou medo, né?
Não, é só para trazer a pessoa para o eixo, diminuir a ansiedade. Gente, a ansiedade para cada um é diferente. Às vezes a pessoa é ansiosa por mímulos, porque ela é medrosa. Às vezes a pessoa é ansiosa porque ela é cerato, porque ela vive mais será, e aí todo esse será gera ansiedade, tá? O resto ele não trata nada específico, ele só é um centrante. Por isso que é dado ele deliberadamente para pessoas... por exemplo, com doenças crônicas também, hipertensão, diabetes, que se a pessoa altera o emocional, altera o açúcar, altera a pressão arterial, aí a gente dá resp de hora em hora para a pessoa tomar, é bem bom. Ou se a pessoa acabou de passar por uma situação, né, acabou de perder alguém, acabou de passar por um acidente, ou te prepara para situações de estresse, ou te tira de situações de estresse. Estão me perguntando aqui mudanças físicas também. Mudanças físicas, eu não vi de quando que era essa pergunta. Gente, assim, ó, os florais, eles trabalham com as emoções. Sim, algumas mudanças físicas ocorrem porque tem fundo emocional algumas coisas, né? Por exemplo, a pessoa tem aqui, a TM aqui, né? Tensão temporomandibular. Ela começa a floral para rigidez, começa a soltar. E a gente não fez nada para cá, mas a gente deu floral para rigidez. Como a pessoa começou a soltar o controle e a rigidez, ela começa a ficar mais relaxada, né? Por exemplo, a história da ejaculação precoce, que é medo de perder o controle, que é o cherry plum lá. A gente não tá dando nada para ejaculação precoce em si, para o órgão em si ou para o hormônio em si, mas para o mindset do medo de perder o controle. E aí melhora a ejaculação precoce, ou melhora o orgasmo, no caso da mulher que tem medo de perder o controle. Não estou dando nada para o sistema endócrino, né, para a parte hormonal, nem para o sistema nervoso central. Os florais, eles não atuam sobre o sistema nervoso central, por isso que eles não são reconhecidos como medicamentos, por isso que qualquer pessoa pode usar. Uma dos ouros do Dr. Bai, que ele falou que queria que todas as pessoas conhecessem e usassem os florais, porque ele não tem contraindicação, se tomar errado não vai fazer nada. E os médicos, por que normalmente os médicos não têm problema nenhum com os florais? Porque ele não é um substrato químico. Se tu mandar analisar em laboratório, aqui só tem água e álcool. Não tem nada. Mas se tu tirar aquela foto vibracional, em qualquer lugar do mundo vai ser a mesma cor e o mesmo formato. Então, os florais, eles não oferecem risco de interação medicamentosa com nada, porque eles não atuam sobre o corpo físico. Eles atuam sobre a consciência. Então, como que eu vou tomar o meu floral, Ju? 4 gotas 4 vezes ao dia. E se for o resto? 4 gotas de hora em hora, ou 4 gotas a cada 5 minutos antes da minha prova, ou 4 gotas de 5 em 5 minutos depois que eu bati o carro. Os florais de tratamento, você vai estender ele por no mínimo 6 meses. Eu acredito que 6 meses é um bom tempo para você amadurecer e digerir algumas características que você gostaria de trabalhar. Agora, Ju, eu sou faladeira e falo rápido. Eu sou uma pessoa header, que fala, e sou uma pessoa impatiente acelerada. Tem que tomar por no mínimo 2 anos para você dizer assim, hoje eu posso esperar numa fila, que eu não sofro, e hoje eu posso ficar sem falar numa reunião, que eu manjo pra caralho da reunião, posso não falar nada e eu não sofro. Essa é a diferença, tá? Você para de sofrer com aquele aspecto negativo do floral. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem de assistir as outras aulas das práticas integrativas. Tem muita coisa bacana, muita ferramenta simples que pode te ajudar muito no teu processo de desenvolvimento. E a gente se vê mês que vem, uma vez por mês. Estou aqui com vocês para a gente aprender um pouquinho mais sobre as práticas. Se tiver mais alguma dúvida, pode me mandar no WhatsApp, fica à vontade para mandar um áudio, falando, eu sinto que é isso, para mim é aquilo, estamos em casa, me manda um áudio aí, que eu escolho aí, te ajudo a escolher os melhores florais para você, para os próximos 6 meses. Um beijo grande e a gente se vê mês que vem. Boa noite!